Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aqui, videoaula, né? Hoje vamos falar de dilatação superficial e volumétrica, dando continuidade na parte de dilatação térmica. Então, na aula passada nós vimos todo o conceito de dilatação, por que a dilatação ela ocorre, né? E vimos a primeira classificação de dilatação, que é a dilatação linear. Agora vamos falar da dilatação superficial e volumétrica. Primeiramente a explicação, e eu elaborei aqui um exemplo resolvido para cada tipo de dilatação térmica, tá bom, gente? Antes de começar a explicação, só dar uma dica importante que é a seguinte: para vocês ouvirem melhor a aula, eu aconselho vocês a colocar o fone de ouvido, tá bem? Então usem fone de ouvido para vocês assistirem a aula, porque assim fica melhor, tá bom, gente? Então vamos lá para a dilatação superficial e volumétrica. Começando então aqui com a aula 3, que eu vou falar de dilatação superficial. Bom, só vou trocar aqui o meu cursor pela ponteirinha, tá? Então, gente, a dilatação superficial, dependendo do autor, alguns autores preferem usar o ΔA, A de área, ou ΔS, S de superfície. Independente, tá? Se você vê em alguma apostila, algum livro, ΔA ou ΔS, tudo que nós vamos ver aqui nessa explicação, ele vale para as duas inscrições, tá? É uma questão de gosto do autor. A de área, S de superfície, mas se, por exemplo, lá na matemática, o professor de matemática falar assim, gente, hoje nós vamos fazer um cálculo de superfície. O que é cálculo de superfície? É cálculo de área. Então, por isso, tanto faz você falar em ΔA ou ΔS. Tudo bem, gente? Bom, lembrando que a dilatação térmica ela é um fenômeno microscópico que ocorre em função, né, ou do aquecimento ou do resfriamento. No caso de aquecimento, a maioria das substâncias tende a expandir. No caso de resfriamento, a maioria das substâncias tende a contrair, né? E essa expansão ou contração, ela acontece em função da distância molécula a molécula. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá então. Primeira definição. A dilatação superficial é o aumento da área, aumento ou diminuição da área da superfície de um corpo em função da variação da temperatura sofrida por ele. Então eu vou usar aqui o ΔA, tudo bem? Em outras palavras, a dilatação superficial de uma chapa, por exemplo, pode ser analisada a partir da variação de cada uma de suas dimensões lineares. Gente, primeiramente, como é que eu faço o cálculo de área? Vamos pensar no cálculo mais simples, a área do quadrado. A área do quadrado não é lado vezes lado, ou aresta vezes aresta, né, que eu posso escrever tanto como lado ao quadrado ou aresta ao quadrado. Então, no caso, cada lado desse quadrado é uma dilatação, é uma dimensão linear. Como a área do quadrado, como eu usei de exemplo, são dois lados, né? Nós temos duas dimensões lineares. Certo? Um exemplo. Aqui temos uma figura, ó. Então, se eu pegar uma chapa quadrada, ou retangular, que no caso é aqui, né? Essa chapa está a uma temperatura inicial T0 e ela tem uma área A0. Essa área A0 é a área inicial, que é a área antes da dilatação. Ela vai sofrer aqui, ó, um delta. Aqui tá para variação de temperatura, ele está usando o delta θ. Delta θ ou delta T é a mesma coisa, tá? Indica variação de temperatura para nós. Então, no caso, essa área inicial, ela sofre uma variação de temperatura, no caso, um aquecimento aqui, e ela vai ter um aumento na sua área total, ó, tá vendo? Então, repare que essa área aqui, que é a área final, que nós vamos representar por simplesmente A, né? A0 é a área inicial, A é a área final. O que é essa área final? É a área após a dilatação térmica. Aqui eu tenho uma outra figura representando um pouquinho melhor. Em vez de A, ele está usando a letra S, é S de superfície. Então, a área inicial é a área antes da dilatação. Aqui, a chapa ela foi aquecida e ela teve essa expansão. Essa expansão é o meu ΔA ou ΔS, como ele está usando aqui. Lembrando que falar ΔA ou ΔS é a mesma coisa, tá? Então, aqui para indicar que essa chapa expandiu, né, passando a ter toda essa área final aqui, tá? Como está aqui. Tudo bem, gente? Consequentemente, se a dilatação superficial ela pode ser obtida pela variação de cada uma das suas dilatações lineares, como são duas dilatações lineares, esta e esta, por exemplo, tá? Nós podemos falar que ela é
bidimensional. Lembrando que a dilatação linear, como é uma dimensão, ela é unidimensional. No caso, o cálculo de área, ela vai ser bidimensional. Vamos para as equações. Então, primeiramente, né, como calcular a dilatação superficial, que é o ΔA. Gente, a dilatação ela vai depender da área inicial vezes beta. O que é o beta? Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Gente, lá na dilatação linear nós não tínhamos o alfa. O que era o alfa? O alfa era o coeficiente de dilatação linear. A ideia é a mesma. Porém, como nós estamos falando em área, né, não tem como chamar de linear. Então vai ser um coeficiente de dilatação superficial vezes ΔT, onde o ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial, certo, gente? No caso de aquecimento, a temperatura final vai ser maior que a inicial, então ΔT vai ser positivo. No caso de um resfriamento, a temperatura final vai ser menor que a inicial, então ΔT vai ser negativo nesse caso, tá? Para o cálculo da área final, gente, ΔA, lembre que quando a gente falou lá no primeiro ano, né, nós falamos no delta, o delta é uma variação. Então, variação é sempre final menos inicial. Como é ΔA, o que é o ΔA? ΔA é igual à área final menos a área inicial. Bem, tem exercícios que vai pedir somente o ΔA. Se ele pedir só o ΔA, você usa essa fórmula aqui, tá certo? Joga nessa fórmula, faz as contas e acabou a conversa. Quando ele pedir a área final, além de calcular o ΔA, nós vamos ter que calcular a área final também. Como que nós vamos calcular essa área final? Bem simples, o cálculo da área final vem do próprio ΔA, porque ΔA não é área final menos área inicial? Vamos isolar a área final, né? O Azinho ali, ó. Vamos isolar. Como que eu isolo? Esse menos a zero passa, né, para o primeiro membro. Se ele está negativo, ele passou positivo, como está aqui. Então, eu vou ter ΔA igual a zero igual a A. Só invertendo os membros, eu vou ter, então, a área final no primeiro membro, A0 mais ΔA no segundo. Ó, gente, só invertir aqui os membros, tá? Portanto, eu vou ter o seguinte, que a minha área final é igual à área inicial mais a dilatação, mais o quanto dilatou. Aqui eu apertei sem querer, deixa eu apagar esse risquinho aqui que não quer dizer nada, tá? Então, gente, a área final é isso, é a área inicial mais a dilatação. E para finalizar, gente, vou falar mais uma vez aqui do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Atenção a esse nome agora, tá? Então, coeficiente de dilatação linear é o alfa. Coeficiente de dilatação superficial é o beta. Gente, lembra que a dilatação superficial ela é também dita bidimensional? Se ela é dita bidimensional, tá? Eu vou fazer o seguinte, para eu obter o beta dos materiais, das substâncias, eu posso pegar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e simplesmente multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque a dilatação superficial ela é bidimensional. Então é o seguinte, gente, tem exercício que ele vai trazer para você no enunciado, né, exercício de dilatação superficial. Ele vai trazer o beta. Beleza, se ele deu o beta, pega esse beta e joga lá nessa fórmula aqui, né? Tudo bem? Agora, tem exercício de dilatação superficial que para testar vocês, né, ver se vocês estão espertos, ele dá o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Se é um problema de dilatação superficial, você vai ter que pegar esse alfa, então, e multiplicar por 2 para obter o beta. Pois lembre, a dilatação superficial depende de beta e não de alfa. Tudo bem, moçada? E isso nós vamos ver ali no exercício para frente, tá? Onde vemos os efeitos da dilatação superficial em nosso dia a dia. Alguns exemplos aqui. Então, primeiramente, quando eu tenho uma calçada, né? Essa calçada, veja, ela tem largura e comprimento, né? Então, no caso aqui, se ela tem largura e comprimento, você não tem uma área aqui. Por isso, quando as calçadas partem, né? Por ficar no sol, exposto ao sol, né? E etc., nós entendemos essa dilatação aqui como dilatação
superficial. Aqui tem uma experiência bem simples. Eu pego uma argola e pego uma moeda a temperatura ambiente, desde que, a princípio, a moeda passe pelo furo da argola, tá bem? Aí eu faço o seguinte, eu vou esquentar apenas a moeda. Quando eu aquecer essa moeda e tentar novamente passar pelo furo da argola, eu vou ver que a moeda não vai conseguir passar. Por que a moeda não passa? Porque a sua área, ela sofreu uma expansão com o calor, né? Lembrando que eu esquento só a moeda, não esquento a argola, certo? Então isso mostra para mim, né? Ela mostra que existe de fato, né, a dilatação superficial. E aqui mais dois exemplos bem interessantes. Eu tenho aqui uma roda de carroça, né? Essa parte interna que ela é de madeira e por fora é o aço. Então, se eu quero desmontar essa peça aqui, né, para fazer alguma reforma, qualquer coisa assim, tá? O que eu posso fazer para poder soltar o aro metálico? Eu posso aquecer, né, só esse aro aqui, tá? Pego um maçarico, esquento somente o aro, por ser metal, o metal é um bom condutor, ele vai expandir e esse aro metálico vai se soltar da roda. E outro exemplo bem clássico também da dilatação superficial é quando você tenta abrir o que a gente chama de compota ou uma conservinha, né? Você tem lá um pepininho azedo, por exemplo, e você não consegue abrir, né? Tá muito justo, a tampa está muito presa, ali o que você pode fazer? Você pode tombar essa conserva por alguns instantes, né? Tomba ela de ponta cabeça em banho-maria. O que é banho-maria? Pega uma tigelinha com água, né? Uma leiteirinha com água, esquenta um pouco a água e põe com a parte da tampa para baixo. O que vai acontecer? A área, né? Como a tampa é uma área circular, a tampa vai dilatar mais do que o vidro, tá certo? E consequentemente, o que vai acontecer? Então a tampa vai se soltar assim do vidro, né? Mas é uma coisa rápida ali, tá, gente? Se põe no calor ali, né? Coisa de 2 minutos no máximo, tá certo? Senão ele pode quebrar por inteiro se deixar muito tempo no calor, tá? É coisinha rápida. Então aqui são alguns exemplos de dilatação superficial para vocês. Falando um pouquinho desse coeficiente de dilatação superficial beta. Então, para sabermos o valor do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, de qualquer substância, basta consultar a tabela do coeficiente de dilatação linear dos materiais e adotar a respectiva relação. Beta igual a 2 vezes alfa. Gente, então, alguns livros, eles trazem, né, uma questão de gosto do autor, eles trazem o beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial. Eu, sinceramente, acho desnecessário você colocar nos livros uma tabela para o beta. Por quê? Por causa dessa relação, né? Então, o que acontece? Se você souber o alfa do material que você quer trabalhar, o que acontece? Se você quiser saber o beta, né? Eu tenho aqui o alfa, certo? E vou jogar nessa relação aqui, ó. Vou fazer beta igual a 2 vezes o alfa. Ou seja, veja o que eu fiz aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, a porcelana, 3 vezes 2, 6 vezes 10 a menos 6. Vidro pirex, 3,2 vezes 10 a menos 6 vezes 2, 6,4 vezes 10 a menos 6. E assim por diante, tá certo? Então, eu tendo o alfa de qualquer material, eu consigo saber o beta, porque o beta é 2 vezes o alfa. Lembrando que aqui eu estou trabalhando fora do sistema internacional, então eu vou trabalhar com unidade em graus Celsius a menos 1. Tá bem, gente? Importante, quando uma chapa com furo central é aquecida, o furo aumenta com o aumento da temperatura, pois o furo se comporta como se fosse constituído do próprio material da chapa. Então esse aqui é um problema bem clássico de vestibulares. Eu tenho uma chapa com furo no meio, eu vou aquecer essa chapa, certo? Com o aquecimento, o que acontece? O furo vai diminuir ou o furo vai aumentar? Gente, tem muita gente que acha que o furo vai diminuir, pelo contrário. Assim como a chapa expande com o calor, o furo aqui ele também vai aumentar. É por isso que lá naquele exemplo que eu falei da compota, né, da conservinha lá, né, o que acontece aqui? A tampa se solta. No caso da roda da carroça, também o aro metálico se desprende da roda de madeira. Por quê? Porque com o calor, né, esse furo ele tende a aumentar.
Tudo bem, gente? Então, atenção com isso. Tá? Atenção com esse tipo de problema aqui. Aquecendo, né, o furo aumenta. Se eu resfriasse, aí sim o furo, né, apertaria, ele sofreria com contração. Vamos para alguns problemas aqui então. Exercício número 1. Imagine uma placa retangular que mede 10 centímetros por 20 centímetros. Veja, tem exercício que ele vai trazer o valor da área inicial. Se ele trouxesse, ó, essa placa retangular tem tantos centímetros quadrados de área, beleza, essa já é a área inicial. Aqui você está tendo que calcular essa área inicial, tá? Mas para isso ele precisa fornecer, como ele está fornecendo aqui, né, a medida das dimensões dessa placa retangular. E está informando que ela é retangular, né, para você saber qual é a área cálculo de área que você vai usar. Então, ela tem 10 por 20 centímetros quando está a 0 graus Celsius. O material da placa tem coeficiente de dilatação linear. Atenção, olha só, aquilo que eu falei agora há pouco ali atrás, tá? É um problema de dilatação superficial, mas ele está trazendo para você o coeficiente de dilatação linear. Já vamos ver o que fazer. Ela vai ser aquecida então de 0 até 20 graus. E ele quer saber o seguinte, a área da placa variará de quanto? Gente, quando ele fala variará, é a mesma coisa que falar quanto vai dilatar, né? Quanto vai expandir. Então, nesse caso, ele quer que você calcule o quê? Apenas a dilatação superficial. Vamos para a resolução. Vamos começar organizando os dados. Então, de acordo com os dados iniciais, o que nós temos? Bem, como é uma chapa retangular, a área do retângulo é base vezes a altura. Pessoal, em dilatação superficial você tem que saber o cálculo das principais áreas. Áreas do retângulo, área do triângulo, área do trapézio, área do círculo, tá? No caso aqui, então, se é retângulo, é base vezes altura. Então, fazendo 10 vezes 20 vai dar 200 centímetros quadrados, que é a área inicial. Continuando, o que mais que nós temos de informação aqui? Atenção, ó, ele deu o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, certo? Se é um problema de dilatação superficial, eu não vou trabalhar com alfa, vou trabalhar com beta. Então, eu tenho que calcular esse beta. Como que eu calculo o beta mesmo? Lembrando que o beta é 2 vezes o alfa. Enfim, fazendo 2 vezes 1 vai dar 2 vezes 10 a menos 6. A gente multiplica coeficiente com coeficiente e repete a base 10 ali. Então, pessoal, eu já tenho o beta aqui, mas para alguém que não, né, esteja desatento, né, se jogar o valor do alfa, vai errar o cálculo, tá? O que mais de dados nós temos? A temperatura inicial é 0 e é aquecido até 20, ou seja, isso é variação de temperatura. Quanto vai ser a variação de temperatura? Final menos inicial vai dar 20 graus Celsius. E a pergunta, então, de quanto vai variar nessa área, portanto, é o ΔA. Vou dividir o meu quadro aqui, né? Então, vamos para o cálculo da dilatação superficial. Agora, gente, é aplicação de fórmula, tá? ΔA é igual a 0 vezes beta vezes ΔT. Substituindo, ΔA é igual, a área inicial é 200, o beta é 2 vezes 10 a menos 6 e o ΔT é 20. Pessoal, nessa multiplicação, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar apenas coeficiente com coeficiente. Vou fazer 200 vezes 2 vezes 20. Deixa a notação científica por último, tá? Então, na linha de baixo, fazendo 200 vezes 2 vezes 20, vai dar 8.000. Faça a conta aí para vocês verificarem. Aí, eu só vou repetir aqui, ó, a base 10, tá vendo? Bom, como essa é uma questão aberta, não coloquei alternativas, essa é a minha dilatação. 8.000 vezes 10 a menos 6, qual a unidade de medida? Aí eu tenho que voltar aqui, ó, gente. Como a área inicial está em centímetro quadrado, nós vamos deixar a resposta em centímetro quadrado mesmo, tá? Deixa eu só fazer mais bonitinho ali que ficou feio. Então, no sistema internacional, a área é em metro quadrado. Então, se aqui tivesse em metro quadrado, colocava metro quadrado. Se tivesse milímetro quadrado, que é a unidade usual, milímetro quadrado. Então, como a área inicial está em centímetro quadrado, o resultado é em centímetro quadrado. Gente, tirando da notação científica, quanto que fica isso mesmo? 10 a menos 6. Ou seja, a vírgula que está aqui, ó, depois do último zero, já que o meu coeficiente é 8.000,
essa vírgula vai andar 6 casas para a esquerda, que vai dar 0,008 centímetros quadrados. Portanto, a resposta é dilatação igual a 0,008 centímetros quadrados. Tá ok? Exercício número 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Bem legal esse exemplo 2. Uma peça de zinco é constituída a partir de uma chapa quadrada. Então, atenção, moçada. Ele falou que a chapa é quadrada de lado 30 centímetros. Como é que calcula a área do quadrado mesmo? Lado vezes lado. Da qual foi retirado um pedaço de área de 500 centímetros quadrados. Atenção essa informação aqui, ó, muito importante. Grifem aí. Elevando-se de 50 graus Celsius a temperatura da peça restante, a sua área final em centímetros quadrados será mais próxima de quanto? Então, atenção, né? Eu tenho uma chapa quadrada de lado 30 centímetros. O que nós vamos começar fazendo aqui? Ah, estou esquecendo. Dado, atenção, ó, novamente o exercício está querendo te enganar, porque ele está dando o coeficiente de dilatação linear do material. Vamos para os dados. Primeiro dado, qual é a área total dessa chapa quadrada então? Se cada lado é 30, 30 vezes 30 vai dar 900 centímetros quadrados. Mas atenção, você vai trabalhar com os 900 centímetros quadrados, ele vai retirar um pedaço desses 900. Quanto que ele vai retirar? Vai retirar 500. Daí, gente, você vai trabalhar com a parte que ele retirou ou com a peça restante? Com a peça restante. Portanto, como eu vou trabalhar somente com a peça que sobrou, quanto que sobrou? Sobrou 400 centímetros quadrados, beleza, gente? Era 900, retirei 500, sobrou 400. Então, atenção à interpretação do enunciado, tudo bem? Continuando, ele deu o alfa do zinco, mas eu não vou trabalhar com alfa, né? Por quê? Porque é dilatação superficial, vou trabalhar com beta. O que eu tenho que fazer? Pegar o alfa e multiplicar por 2, que vai dar beta igual a 5 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Aqui ele já deu a variação de temperatura direto, né? Então esquentou, logo essa chapa vai aumentar. E agora a pergunta aqui é diferente da número 1, porque na número 1 ele queria dilatação. No 2 ele quer a área final, ó, que eu estou destacando aqui. Porém, moçada, sempre que pedir a área final, eu tenho que saber quanto dilatou. Então, o primeiro passo é, primeiramente, calcular a dilatação, tá certo? Eu tenho que calcular a dilatação. Então, vamos começar fazendo isso. Vamos calcular a dilatação para depois saber a área final. Vou novamente dividir o meu quadrinho aqui. Então, primeiro passo, cálculo da dilatação térmica, né? Dilatação superficial. Substituindo, ΔA é igual a área inicial é 400, o beta é 5 vezes 10 a menos 5, vezes 50, que é a variação de temperatura. Vou fazer a mesma jogada que eu fiz no exercício anterior. Vou multiplicar os coeficientes primeiramente, tá? O 400 vezes o 5 vezes o 50. Fazendo essa multiplicação vai dar 100.000. Faço aí para vocês verem, tá? Baixo 10 a menos 5, qual a unidade de medida mesmo? Centímetro quadrado. Então a dilatação foi de 100.000 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados. Gente, aqui tire da notação, tá? Próximo passo agora é esse, tire da notação. Como é 10 a menos 5, eu vou andar 5 casas para a esquerda, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esse ΔA é igual a 1 centímetro quadrado. Até aqui tudo bem, gente? Acabou o meu exercício? Não, por quê? Porque eu quero calcular agora qual a área final, ou seja, com quanto que ficou, né, da pós-dilatação. Para isso, agora, vamos usar aquela segunda equação. A área final é o que, moçada? É a área inicial mais a dilatação. Substituindo, a área inicial da peça restante é 400, a dilatação é 1 centímetro quadrado, somando isso vai dar 401 centímetros quadrados. Portanto, essa é a nossa resposta final desse exercício. Portanto, a área final será de 401 centímetros quadrados. Gente, então dilatação superficial não tem nada de difícil. Se você parar para pensar, a única coisa que mudou é a dimensão, né? Porque lá em dilatação linear, você estava analisando a variação do comprimento. Agora você está preocupado com o cálculo de área, só isso, tá certo? E obviamente mudou o beta também, tá? Consequentemente,
O que vai ser a dilatação volumétrica então? Se a dilatação superficial é a variação da superfície, da área, agora nós vamos trabalhar com variação do volume. Portanto, a dilatação volumétrica ou dita cúbica é a variação do volume de um corpo em função da variação da temperatura sofrida por ele. Gente, vou adiantar um pouquinho o slide aqui para mostrar uma coisa para vocês. Lembrem que cálculo de volume, assim como o cálculo de área é o produto de 2 dimensões, cálculo de volume é o produto de 3 dimensões. Por isso que eu fiz questão de colocar essa figura aqui, ó. Então, comprimento, largura e altura. Novamente, cálculo de volume é o produto de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então aqui eu tenho um cubo que ele sofre um aquecimento e ele vai, né, expandir isso que está aqui representando na figura, tá? Então novamente aqui a mesma figura mostrando isso, né? Portanto, se eu tenho comprimento, largura e altura, eu não tenho 3 dilatações lineares. Da mesma forma, a dilatação volumétrica pode ser analisada a partir da dilatação linear de cada uma de suas dimensões. Quantas dimensões? 3 dimensões. 1, 2, 3. Consequentemente, no caso da dilatação volumétrica, ela é dita tridimensional. Então, linear é unidimensional, superficial é bidimensional e volumétrica é tridimensional. A fórmula. Pessoal, repare que a fórmula da dilatação volumétrica não é nada diferente, né, da dilatação superficial ou linear, porque lá na linear, no caso agora é ΔV, que é a dilatação volumétrica. Lá na linear, nós dependíamos do L0. Na superficial, nós dependemos de A0. Portanto, agora vai depender de V0, que é o volume inicial. O que é o volume inicial? É o volume antes da dilatação. Vezes. Agora vamos usar a letra grega gama, que parece um J, mas não é. Gama é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Que depende do tipo de material. Vezes ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura. Para o volume final, mesmo raciocínio. ΔV igual ao volume final, menos volume inicial. Vou isolar o volume final. Como é que isolo? O menos V0 passa para o primeiro membro como mais V0. E eu só mudei os membros aqui. Eu coloquei o volume final no primeiro e passei o V0 mais ΔV para o segundo. Portanto, o volume final é igual ao volume inicial mais a dilatação volumétrica. Mesma história da dilatação superficial, né? Só que lá a gente fala em área. Mesma história da dilatação linear, só que lá a gente fala em comprimento final. E, consequentemente, como a dilatação volumétrica ela é tridimensional, então, para eu obter o coeficiente de dilatação volumétrico, o gama, eu vou fazer 3 vezes o alfa, onde o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, também, moçada, né, eu dispensaria uma tabela nos livros para coeficiente de dilatação volumétrico, desde que eu tenha uma tabela de coeficiente de dilatação linear. O que eu vou fazer para eu saber, por exemplo, o coeficiente de dilatação volumétrico do aço? Pego 10,5 e multiplica por 3. Vamos ver lá quanto que fica? 31,6 vezes 10 a menos 6. Então, novamente, né, a unidade de medida aqui é fora do sistema internacional, é o grau Celsius a menos 1, né? Então, para qualquer material desses, desde que eu tenha o coeficiente de dilatação linear, para obter o coeficiente de dilatação superficial é só multiplicar por 3. Ó, veja a porcelana aqui que está bem fácil, né? O alfa da porcelana é 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 3 vai dar 9 vezes 10 a menos 6, que é o gama da porcelana. E isso para todos os demais materiais aqui. Gente, não fiquem decorando, tá? Decorando essas constantes, beleza, pessoal? E a dilatação volumétrica em nosso dia a dia? Bom, nós temos aqui um caso em que nos motores dos carros, né, porque ali dentro do motor, né, você tem os cilindros, tem um pistão, então o combustível ele vai ocupar um volume, né? Você tem aqui em líquidos, né, que estejam contidos em recipiente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma jarra, né, e levar ao fogo, né, se eu conseguir aquecer só o líquido dilata, a jarra não. Se eu esquentar o recipiente, mas o líquido permanecer frio, o recipiente vai dilatar e o líquido não. Então,
vai sobrar líquido ali dentro, né? Então, basicamente, moçada, embora a dilatação volumétrica ela aconteça nos sólidos, que é o caso do motor aqui, mas ela é mais fácil da gente observar quando nós trabalhamos no dia a dia com líquidos e gases. Outro exemplo interessante é que o combustível, né? Se você encher demais, encher o tanque, né? Exagerar na hora de encher o tanque por exemplo, deixar embaixo do sol quente, isso lá no verão, pode acontecer da gasolina escorrer, né? Vazar aqui pela boca do tanque, né? Então, também é um exemplo de dilatação volumétrica. E outro exemplo aqui, no caso de gases, o que nós temos aqui? Nós temos um biodigestor, né? Um biodigestor. Aqui nós temos uma lona, né, que está retendo o gás metano ali dentro, certo? Então, com o calor do sol, né, assim como vai encher de metano por consequência da decomposição, mas o calor também pode fazer com que o gás aqui dentro sofra uma expansão, certo? Então, mostrando a dilatação volumétrica também para os gases. Tudo bem, gente? Aqui vamos fazer um exemplo agora de dilatação volumétrica. Um sólido de volume 500 litros. O que é esse 500 litros? É o volume inicial. Gente, então ele já está dando aqui o volume inicial, mas assim como lá na dilatação superficial, ele poderia dar uma forma geométrica qualquer e dar a medida das dimensões, ou seja, dos três lados desse sólido, né? Então, nesse caso, você teria que calcular o valor do volume inicial. Aqui nós já temos ele, tá bem? E olha só, e coeficiente de dilatação superficial. Gente, coeficiente de dilatação superficial não é um problema. Litro não é unidade de volume? Então isso aqui está estranho, não está? Já vamos ver o que é isso daqui. Ele sofre um aquecimento. Calcule a variação ocorrida na temperatura, sabendo que o volume final passa para 503,6 litros. Ou seja, ele quer a variação ocorrida na temperatura. Então, nesse exercício, ele quer que se calcule ΔT. Vamos organizar os dados aqui. Então, começando por, qual é o volume inicial? 500 litros, como eu falei agora há pouco. Né? Tem exercício que ele vai dar as dimensões e você vai ter que calcular esse volume inicial. Gente, coeficiente de dilatação superficial é o beta, que vale 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou seja, e na dilatação volumétrica nós não trabalhamos com beta, nós trabalhamos com gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que parar um pouquinho a minha resolução e achar o gama. Como que eu acho o gama? Gente, lá atrás eu não mostrei aquela relação que o gama é 3 vezes o alfa? Então, dica, calcule o alfa, que você sabendo o alfa, você acha o gama desse material tranquilamente. E vamos fazer isso. Então, para eu achar o gama, eu vou precisar primeiramente calcular o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Como isso? O beta não é 2 vezes o alfa? Eu não tenho beta agora e quero achar o alfa? Então eu vou isolar o alfa. Se o beta é 2 vezes o alfa, consequentemente o alfa é beta sobre 2. Quanto que é beta? 8 vezes 10 a menos 6. Gente, aqui é menos 6, tá? Ficou meio fora aqui a configuração, mas é notação científica, tá bom, gente? 8 vezes 10 a menos 6. Gente, simplesmente eu vou simplificar o 8 com o 2. 8 por 2 dá 4 vezes 10 a menos 6. Esse é o alfa, tudo bem? Então, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é 4 vezes 10 a menos 6. Tendo o alfa, vamos calcular o gama. Como? O gama é 3 vezes o alfa. Está aqui, ó. Portanto, se o alfa é 4 vezes 10 a menos 6, só fazer o produto dos coeficientes. 3 vezes 4, gama é 12 vezes 10 a menos 6. Então, sem problema nenhum, né? Resolvi essa pegadinha aqui, né? Não cair nela. Tenho o gama para eu trabalhar ali com o meu problema de dilatação volumétrico. Que mais de informações nós temos aqui nos dados? Nós ainda temos o volume, agora ele deu o volume final, que é 503,6. Então passou de 500 para 503,6. Né? E pede a variação de temperatura. Eu esqueci de colocar, mas você já poderia ter calculado aqui a dilatação volumétrica, perceberam? Mas eu vou fazer isso ali para frente, tá? Então, sem problema nenhum. Vou dividir o meu quadro aqui mais uma vez. Então vamos lá para o cálculo da dilatação volumétrica. Qual é a fórmula? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT.
Lembrando que ΔV é volume final menos volume inicial. Lembra que eu acabei de comentar com vocês aqui atrás? Eu vou fazer isso agora no exercício, olha só. Eu vou abrir o meu ΔV, tá vendo esse ΔV? Como o ΔV é igual a V0 volume final menos volume inicial, eu vou abrir aqui, ó. É a mesma fórmula, gente. Eu só troquei o ΔV por V final menos V inicial. Igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Aqui ficou tudo a mesma coisa. Então vamos substituir agora cada um desses dados que estão ali. O volume final é 503,6, menos o volume inicial é 500, igual 500 novamente, vezes 2 vezes 10 a menos 6, que é o gama, vezes ΔT, onde ΔT é o que eu quero determinar. Importante, posso cortar esse 500 com esse? Não. Por quê? Por causa dessa subtração aqui, ó. Só se aqui fosse um vezes, aí eu poderia simplificar, tá certo, gente? Então não posso. Vou começar subtraindo aqui, ó. 503,6 menos 500 vai dar, na linha de baixo, 3,6. E já faço esse produto aqui, ó, dos coeficientes. Então, jogo 10 a menos 6 na resposta e faço 500 vezes 12. Faço aí para vocês verificarem. 500 vezes 12 vai dar 6.000 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Gente, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que isolar o ΔT. Como que isola o ΔT? O 6.000 vezes 10 a menos 6 vai passar dividindo. Gente, para não mexer com divisão de notação, eu vou fazer uma coisinha antes aqui, que é a seguinte. Aqui fica super fácil eu pegar esse 6.000 vezes 10 a menos 6 e tirar da notação. Tirando da notação, ou seja, andando 6 casas para a esquerda, ficou 0,006. Então eu só reescrevi essa equação de cima, mas tirando aquela notação ali, certo? Agora sim eu vou pegar esse 0,006 e vou passar dividindo lá o 3,6 para eu isolar o ΔT. Fazendo isso, eu vou chegar em ΔT igual a 600 graus Celsius, né? E já isolando aqui, né, o ΔT no primeiro membro. Portanto, qual é o resultado final? Essa variação de temperatura foi de 600 graus Celsius. É necessária uma variação de 600 graus Celsius para que esse sólido, né, sofra uma dilatação de 3,6 litros, tá bem? Gente, então, esse aqui é um exemplo bem simples, né? Procurei por aqui dar várias dicas para vocês aí do que vocês vão encontrar nos exercícios. É claro que para a gente entender melhor e reforçar isso, é só fazendo exercícios, tá bem? Que eu vou enviar para vocês. Espero que essa explicação tenha colaborado aí de alguma maneira, né? Devido a essas situações todas. E qualquer coisa, pessoal, eu estou à disposição, né? Vão mandando as perguntas como vocês têm mandado e vamos tocando o barco. Beleza, moçada? Cuidem-se, muito obrigado e tenham uma boa semana de estudos. Tchau, tchau.